Olá, caríssimo seguidor, seja bem-vindo ao nosso e ao seu programa STP Raio-X. Para esta edição, nós temos como tema a questão ligada ao mercado informal ou economia informal. Também nós abordaremos a questão ligada à retirada do presidente Donald Trump do Acordo de Paris e, por último, iremos falar um pouco da questão que se prende com a suspensão da greve dos funcionários judiciais, que durou cerca de 3 meses. Mas antes, hoje nós temos um convidado especial na sequência de alguns motivos que não possibilitou a presença do convidado de sempre, Mexio. Estamos a falar concretamente de Alex Fernandes. Alex, boa noite e bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, telespectadores do programa Raio-X. Para mim é uma honra poder estar aqui, dar a minha contribuição e partilhar um pouco aquilo que penso sobre a economia informal em São Tomé e Príncipe, e não só, algumas visões também relativamente aos temas que aqui hoje propomos, né? A saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, bem como a suspensão da greve dos funcionários magistrados. Fausto Dalva, como sempre, dando o seu contributo em esclarecimento de algumas questões que se prendem com a atualidade informativa a nível de São Tomé e Príncipe. Boa noite aos ouvintes do programa Raio-X da Andimédia, e para parabenizar e agradecer aqui a presença do Alex Fernandes e desejar-lhe sorte e que por vezes que apareça também aqui no programa, porque nós precisamos também de outras caras, não pode ser só nós, portanto, bem-vindo ao programa. Ok, obrigado, agradeço. Ok, Alex Fernandes, começo por si. Ontem, sobretudo, a incubadora das empresas de base alargada organizou um workshop, um debate sobre mercado informal ou economia informal. Já agora, enquanto um dos oradores desta atividade, diga lá ou diz-nos o seu balanço da atividade. Relativamente à atividade de ontem, faço um balanço positivo, não só a nível da aderência das pessoas ao evento, também pela qualidade das questões que foram levantadas durante o debate e a participação das pessoas. Nós podemos interagir muito bem sobre uma questão que muito tem vindo a crescer em São Tomé e Príncipe, que é o mercado informal. A economia informal, como se vê em São Tomé e Príncipe, tende-se a proliferar cada vez mais, que é algo que de facto nós precisamos trabalhar como forma de nós começarmos a diminuí-la e combatê-la, se possivelmente for. Portanto, mas antes de retomarmos a questão com o nosso convidado Fausto Dalva, gostaria aqui de abrir apenas um parênteses para informar os nossos seguidores de sempre que podem participar no programa enviando perguntas e comentários acerca dos temas aqui já mencionados. Portanto, podem ficar à vontade, porque nós estamos aqui para debater e esclarecer algumas questões que se prendem com o nosso país, São Tomé e Príncipe. Portanto, Fausto, sobre mercado, sobre economia informal, que tipo de... Aliás, quais são as pessoas ou instituições que estão dentro da economia informal? Bem, dentro da economia informal, mas ontem também estava presente, e dentro da economia informal estamos todos nós, digamos, Estado e própria sociedade civil, porque, vejamos uma coisa, o próprio Estado, ontem chegou-se a essa conclusão, o próprio Estado é promotor de economia informal. O Estado, quando não dá emprego, o Estado está a abrir uma brecha à economia informal, porque as pessoas não têm emprego, e ontem um dos oradores da palestra, Rafael Branco, disse isso claramente, que quando a economia informal facilita, é só para safar, é só para defender o dia a dia. As pessoas não têm um salário, não têm um salário mensal. Portanto, vai-se fazendo o desarrascanço. Hoje ganha, amanhã não ganha. Portanto, e isto traz o quê? Estabelecimentos com alvarás ou grandes estabelecimentos são obrigados também de tirar os produtos da sua prateleira, também vender informalmente, porque ele deixa de ter cliente. E isto tudo, então eu poderia dizer que todos nós somos culpados ou estamos dentro da economia informal. Alex, quais são as implicações da economia informal em São Tomé e Príncipe? As implicações são várias. Nós vemos a crescente, à medida que vai crescendo o comércio informal, por questões que nós sabemos, né? A economia informal surge por causa das políticas
socioeconômicas, jurídicas e sociais, muitas das vezes mal implementadas pelos próprios governos, sucessivos governos que vieram a São Tomé e Príncipe. E muitas das vezes também surgem por outras questões, né? A própria estruturação da empresa, bem como o êxodo rural, o desemprego, sobretudo, a pobreza. E uma das grandes implicações da economia informal que nós vemos nós assistimos na nossa sociedade é a própria vulnerabilidade, sobretudo das senhoras, que ocupam o grosso da nossa sociedade relativamente à economia informal. Nós temos outros aspectos também, que é o próprio mercado negro, não é? A economia informal é propícia para lavagens de capitais, e não só o crime organizado, financiar o crime organizado. São aspectos negativos que nós podemos, de facto, encontrar dentro do mercado informal e que precisam ser combatidos. Fausto, muitas das vezes, o sentimento que nós temos é que a economia informal está mais ligada a pessoas ou instituições, digamos, de fraco rendimento, mas, na prática, essa mesma economia é praticada lá em cima, para pessoas e individualidades do topo, financeiramente. Sim, ela poderá ser praticada porque isso torna um ciclo vicioso. Ontem mesmo eu defendi com uma base científica, que é o livro de Carlo Polanyi, Grande Transformação, quando ele diz que tem que se ver economia em 3 vertentes: dimensão econômica, dimensão histórica e dimensão social. Isso terá que ser visto cientificamente. Mas vamos ver só um exemplo aqui, claro. Quando alguém fala-se êxodo rural não vem só por acaso. Ele vem porque falta de próprio meios que ele tem lá onde vive. Portanto, ele vem à capital, vem à busca de outras condições que não tem lá. Uma delas, não tem emprego. Então, vem à cidade porque talvez aqui consiga emprego. Portanto, acaba de arranjar qualquer coisa para a sua sobrevivência até conseguir um emprego com um rendimento mensal. Mas vejamos aqui um exemplo em São Tomé. Nós estamos a falar de motoqueiros. Motoqueiros não são simplesmente pessoas que não têm trabalho. Motoqueiros são pessoas que trabalham também na função pública, mas que têm um salário magrinho, um salário que não chega a nada. Então, o que é que fazem? Depois de terminar o seu trabalho, tiram lá o seu fato, sua gravata e vão fazer o motoqueiro para ter um suplemento para ter um subsídio mais em cima para alimentar a família. E por que eu digo o fator histórico do próprio povo? Nós temos que ver a história e a cultura do próprio povo. Nós sabemos que isso não é estranho para ninguém. Há um santomense que poderá ter uma até 2 mulheres. Isto, historicamente e culturalmente, está dentro do povo. Então, se nós pagamos um salário, nós vamos tomar exemplo agora de um salário. O salário de polícia que ganha $1.700.000. Nós sabemos atualmente em São Tomé que não é todo mundo sabe disso, que não chega para alimentar uma família durante o mês. Portanto, ele obrigatoriamente parte já para o mercado informal, que ele pega na sua moto e vai fazendo, e informalmente vai fazendo a sua vida. Portanto, poderá haver base jurídica, ou seja, o Estado poderá pôr mão, mas não é suficiente. Não é suficiente porque ainda faltam coisas. Faltam algo ainda para sustentabilizar o próprio mercado autorregular. Uma delas, que eu defendo sempre, ontem defenderei sempre, emprego. Emprego com salário justo e com as condições razoáveis. Nós sabemos que existem países que poderão não ser ricos, mas o salário poderá chegar para o sustento da própria família. Agora, em São Tomé, isto não acontece. Portanto, quando não existir emprego, então nós estamos aqui a galvanizar e a aumentar o mercado informal. Sim. Alex, falou aqui que o mercado informal tem estado a proliferar-se. Quais as soluções, além da questão que Fausto fala de emprego? As soluções para nós... Soluções, não é? Sim. Uma das soluções é preciso alargar a base social, o diálogo social com as pessoas. É preciso trazer as pessoas que estão na informalidade para a formalidade. Ou seja, como? Mostrando a essas mesmas pessoas quais são as vantagens delas mesmas estarem no mercado formal. Nós vemos na nossa sociedade muitas pessoas que estão no mercado informal usufruem de um certo rendimento que mesmo as pessoas que estão no mercado formal não possuem tais rendimentos. Se houver uma estratégia de base de trazer essas pessoas, reduzindo a taxa da informalidade paulatinamente, essas pessoas veem a formalidade
através do mecanismo de financiamento, nós, por exemplo, temos o guichê único das empresas, em que para abrir uma empresa a atual taxa não é muito convidativa para muitos jovens que querem ser empresário. Se houver uma redução ou mesmo uma isenção, nós estaríamos a trabalhar em função de nós termos mais pessoas a virem para a formalidade e elas voltando para a formalidade seriam testemunho para outras pessoas para que de facto nós começássemos a reduzir o peso que Santo Tomé e Príncipe começa a sentir com a informalidade. Nós estamos agora, na fase da nossa economia, agora nós dizemos que estamos numa fase de austeridade. Como nós sabemos, a austeridade requer grandes cortes, estão a ser feitas, e a austeridade por si também provoca muito essa questão da informalidade. O próprio Dr. Carlos Lopes, em 2004, falou muito bem em que uma das grandes causas da informalidade, sobretudo na África subsaariana, prende-se com as medidas de austeridade a qual nós estamos sujeitos. A austeridade leva ao desemprego, a austeridade leva a cortes, a subidas de taxas de impostos como forma de recuperar a economia, mas, por outro lado, também nós temos que começar a pensar em formas estratégicas de desenvolvimento do setor empresarial. Precisamos desenvolver o nosso setor empresarial, nós precisamos melhorar os setores empresariais que já existem. Santo Tomé e Príncipe tem muitas indústrias que já se fecharam, nós precisamos reativá-las de novo. Toda a nossa produção nacional precisa ser transformada. Nós temos exemplo prático, as frutas em Santo Tomé e Príncipe, em muitas épocas há excedente dessas frutas, não há política que é para a conservação dessas frutas. No entanto, nós continuamos a comprar frutas que vêm de outros países. Nós temos a questão da água. Santo Tomé e Príncipe tem excedente de água, mas nós não temos uma fábrica de água. Por que é que nós continuamos a importar esses mesmos produtos? Nós precisamos trabalhar no sentido de nós começarmos a produzir. Tendo indústrias em Santo Tomé e Príncipe, nós vamos conseguir diminuir a informalidade. Porque, por outro lado, é importante dizer que mesmo que o Estado tenha vontade, só o Estado não vai conseguir dar emprego a todas as pessoas. Ok, e portanto, assim fica fechado o primeiro tema ligado ao mercado informal. Vamos imediatamente entrar no Acordo de Paris sobre clima. Donald Trump resolve sair do referido acordo. Quais são as implicações da retirada de uma das maiores potências mundiais neste acordo sobre clima? Bem, implicações para Santo Tomé e Príncipe, digamos assim. Para Santo Tomé e Príncipe, um país que depende sempre dos outros, terá impacto, terá implicações, também terá implicações. Mas aqui eu quero chamar a nível internacional. Nós estamos a falar que o mundo hoje é um mundo unipolar, com tendência para ser multipolar. Mas nós temos uma potência que quer ascender à superpotência. A saída de Donald Trump poderá dar uma abertura aqui à China que tem o seu projeto, talvez até 2025, e ser a superpotência. E então aqui o mundo poderá transformar em multipolar. Ou bipolar não, porque isso já passou da história, poderá ser multipolar. Vejamos só uma coisa, Estados Unidos, isto foi uma bandeira de campanha de Donald Trump. Ele sempre disse que não está aí para climas e não sei o que, foi uma bandeira de campanha. O que é que ele faz? Ele cumpre com os seus eleitorados. Mas poderá perguntar-me se é bom para os Estados Unidos, se é bom para o mundo. Eu diria que não. Eu diria que não, principalmente para os Estados Unidos, propriamente que não será. Porque empresas investiram milhões e milhões de dinheiro para inovação e para o chamado um planeta limpo. E então, com essa retirada dos Estados Unidos, que isso também não será para já. Isso será quase lá para o final do mandato do Trump. Eles também foram inteligentes. Isso não entra já imediato. Mas haverá uma concorrência desleal com aquelas empresas que investiram em painéis solares e em vários outros campos de um planeta ali. Poderá vir sofrer grandes retrocessos, principalmente dos Estados Unidos, que eu espero que isso não aconteça, porque próprio para o sistema mundial esse será muito negativo. Para Santo Tomé não há assim, terá implicações, mas Santo Tomé ainda é um país no subdesenvolvimento, ainda não é para ninguém novidade que nós ainda usamos os próprios geradores, ainda a gasóleo, nós consumimos, nós ainda não estamos ainda a funcionar, digamos, nem 10%. Mas nós estamos a sofrer efeito das alterações climáticas. Sofremos sempre, porque, bem, mas nós estamos sempre eu não sei se sabe disso, que os países industriais
compra a nossa compra a cota dos países não industrializados, ou seja, os países mais poluentes compram a nossa cota. Nós vendemos a nossa parte, a nossa cota. Não sei se está informado disso, mas, ou seja, todo mundo sofrerá. Todo mundo sofrerá. Não é só os Estados Unidos, não é só a China, não é só Portugal, não é só a Alemanha. Todo mundo sofrerá. Santo Tomé não será um mundo à parte. Ademais, nós vivemos num mundo globalizado em que nós teremos também nossas consequências. Mas não será uma consequência tão grande, tão grande, tão grande ainda. Vamos esperar para ver. Sim, Alex, não sei se concorda com Fausto das implicações, porque o próprio nosso chefe de executivo já reagiu ao isolamento dos Estados Unidos perante a questão climática e também, como é de conhecimento de todos, que São Tomé espera algumas verbas saída do COP21, que estava relacionado com o Acordo de Paris. Aqui nós temos alguma coisa a perder ou a ganhar? Bom, você está falando sobre a saída dos Estados Unidos, né? Essa saída dos Estados Unidos do COP21, e como disse bem o colega Fausto, foi de cumprir de fato aquilo que foram a promessa do próprio presidente Donald Trump durante as eleições presidenciais dos Estados Unidos, mas nós vemos agora, nós estamos a assistir no momento a um conjunto de reações dos grandes líderes mundiais, e não só, a Europa teve a sua reação, não é? Através da Itália, França, Alemanha, os países tiveram as suas reações. O próprio presidente russo também reagiu, mas já num tom mais de uma certa frieza, não é? Porque a Rússia também tem as suas posições, tem o seu nível. Pois nós aqui o que é que perdemos? Estados Unidos está em segundo lugar como dos países mais poluidores do mundo, né? Leva uma cota de 15% de total de gases de emissão de gases de efeito de estufa. A saída dos Estados Unidos mexe com a economia dos Estados Unidos. É daí que em muitos estados, como no estado de Califórnia, Nova York, Massachusetts e muitos outros, as próprias universidades, as grandes empresas americanas, muitas delas mesmo mostraram, mesmo com a saída dos Estados Unidos, as empresas ainda mostraram-se disponíveis em apoiar este mesmo projeto, porque viram que, de facto, a saída dos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos cumpre a sua obrigação, mas as empresas norte-americanas perdem o mercado e temem que a China, que de facto acontece, né? A China tornará vir a ser uma potência em detrimento desta saída dos Estados Unidos. Acaba a ser uma vantagem competitiva para a China. Até na reunião que se realizou recentemente com o primeiro-ministro chinês, que fez se deslocar à reunião de Pittsburgh, tocou mesmo nessa questão aí. A China vê já como uma certa oportunidade. Então, daí muitas reações dos grandes empresários norte-americanos no sentido de continuar a apoiar, porque de facto Estados Unidos é um país altamente industrializado, é um país que vende muito da indústria. As suas universidades, no campo da pesquisa, noutros campos, nós temos as verdadeiras business school. Então, há essa preocupação toda de perder o mercado. E Estados Unidos, a saída dos Estados Unidos para nós e para o mundo foi uma saída que não está sendo muito benéfica para os Estados Unidos. É uma decisão do presidente Donald Trump, né? Mas, de facto, os grandes economistas, as grandes empresas já começam a alertar e daí manifestam todo o seu apoio ao Acordo de Paris. E São Tomé não sentirá efeitos dessa saída, como Fausto? São Tomé sentirá efeitos... um pouco, né? Um pouco esse efeito, porque, como disse o Fausto, não é essas cotas, coisas. São Tomé, por isso, a nossa emissão é muito residual. E, no entanto... Mas quanto à arrecadação de receita que vem desse projeto? Sim, que vem desse projeto, o que é que poderá acontecer? Pode ser que tenham estipulado um certo bolo para distribuir as economias aos países que menos poluentes no mundo, ou quase que não poluem mesmo, como é o caso de São Tomé e Príncipe. Com a saída dos Estados Unidos, esse bolo poderá vir diminuir, e acredito que diminuirá mesmo, porque, de facto, o que é que isso implica? Isso implica que os restantes países que vão avante com o Acordo de Paris redobram os seus esforços. Ainda hoje, eu estive a ver na internet que, segundo o especialista da Global Warming, sobre as mudanças climáticas, um meteorologista estava a dizer que haverá um impacto de quase 3, 4% sobre as pequenas indústrias. E isto torna muito mal para nós. São Tomé e Príncipe depende muito da ajuda externa, conta com um bolo.
E sabes como é que é? Essas implicações todas para a nossa economia, a saída dos Estados Unidos provoca diminuição e um esforço maior para os restantes Estados-membros. E, Fausto, o possível bolo que poderia sair deste acordo poderá ou não ajudar São Tomé e Príncipe, sobretudo, a evitar um pouco aquele uso de geradores que o próprio Fausto evocou aqui, com a produção de energias limpas? Eu não acredito que São Tomé perderá o bolo. O bolo estará, como disse ele, São Tomé não é um país poluidor, é um país que ainda polui, talvez 5, não tenho aqui claro quanto é que seja. Não tem? Dados estatísticos para confirmar isso. Mas houve uma coisa. Eu recentemente ouvi uma entrevista do primeiro-ministro, disse que a China agora é o maior parceiro de São Tomé. Portanto, China aderiu. Portanto, aqui nesse campo eu estou tranquilo. Eu estou tranquilo. São Tomé assinou, disse que China é o maior parceiro agora, direto para São Tomé. Portanto, nesse aspecto, eu estou tranquilo. Por essa razão que eu disse que São Tomé não sofrerá, nem em termos econômicos, poderá sofrer em termos climáticos, efeito de estufa, e isso será a nível mundial, não é? E São Tomé não fugirá da regra, mas em termos econômicos não vejo assim grandes consequências, exceto aquele bolo que disse, mas eu acho que o bolo virá na mesma. Agora, se ele será repartido entre nós todos... Bom, então a retirada dos Estados Unidos não retira bolo também, mesmo dentro do Acordo de Paris, isso que estou a perguntar. Sim, como disse ele, porque outros países vão tentar segurar essa parte. Mais para segurar. Sim, ou poderá ser que uma parte do nosso bolo será repartida. Não acredito muito. Não acredito muito, porque São Tomé é considerado um país verde. Príncipe, por exemplo, é considerado a biosfera. Reserva Mundial da Biosfera. Não acredito que São Tomé sofrerá corte neste capítulo. Não sei se nossos convidados gostariam de acrescentar mais alguma coisa a nível da retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Senão, nós entraremos de imediato ao terceiro tema. Não, de facto, é como dizemos, né? A única coisa que eu diria, né, que é a notícia, essa é uma notícia negativa da semana, não é? Que já se esperava, não é? Pelas ações do próprio presidente Donald Trump, mas os Estados Unidos, como é um país muito forte, o setor empresarial já está dando uma nova resposta àquilo. De facto, eles vão garantir que, de facto, mesmo que os Estados Unidos, o presidente... Com certeza que o Presidente e os outros irão repensar, até porque essa lei é uma lei que ainda não entrou em vigor. E, então, há todo um mecanismo daqui para frente que é para que os Estados Unidos, de facto, possam vir a repensar melhor este aspecto. Portanto, vamos agora entrar no tema que marcou a atualidade informativa no longo período de tempo. Estamos a falar da greve dos magistrados, aliás, dos funcionários judiciais, que durou cerca de 3 meses, mas finalmente a greve foi suspensa. É uma boa notícia, Fausto? Bem, para mim é excelente, porque já era sem tempo nós teremos um tribunal em funcionamento, não é? Mas eu deixo aqui claro, era legítima a discussão, a greve dos trabalhadores, mas é para deixar aqui claramente que os trabalhadores defenderam realmente o que é o chamado patriotismo. Isto é mesmo ser patriota, porque se nós vemos aqui, eu ouvi a declaração do líder do sindicato, eles não tiveram aumento nenhum e ficou só um acordo aqui para final se não me engano, final do ano, é que depois receberão a reivindicação. Ainda não receberam nada, agiram como patriota, porque São Tomé precisa de ter tribunal em funcionamento, existem casos pendentes para ser resolvidos e não era bom para a economia de um país e o próprio país ter tribunal tanto tempo e Ministério Público tanto tempo. Os trabalhadores de tribunal e Ministério Público estão de parabéns, porque é assim que se age como patriota. Discutimos e não houve uma cedência total da outra parte. Os trabalhadores decidiram buscar um mecanismo para sair desse imbróglio, que senão, se o país está a atravessar um momento mau nas finanças, então nós esperaremos o momento certo, que eu acho que assinaram para final do ano, depois receberão a reivindicação. É isso mesmo, eu fiquei extremamente feliz, portanto, para mim isto que é ser patriótico. Ser patriótico, concorda? De facto, é uma boa notícia, porque de facto, em São Tomé e Príncipe nós já temos uma justiça deficitária.
E então ter os tribunais parados para nós, muita coisa ficou pendente. E de facto eu acredito que os funcionários do magistrado do tribunal conseguiram de facto, junto ao governo, entrar em um consenso que é muito bom para toda a sociedade santomense, através do acordo que assinaram, que começam a entrar em vigor a partir do ano 2018, não é? Porque há muitas questões que eu acho que o governo teve aí a analisar todas essas questões, porque a própria limitação financeira do país, né? Nós temos muita limitação financeira, tanto é que temos o próprio governo, o próprio primeiro-ministro disse que estamos agora a efetuar cortes. São várias cortes que eu acredito sejam necessárias de facto para poder recuperar a economia santomense e não só. E nesta ótica de ideia, né, uma das grandes reivindicações dos próprios trabalhadores foi a questão do salário. Como sabemos, o salário nacional não é de grande coisa, né? Eu costumo dizer, nós vivemos com uma ajuda de custo, porque o salário digno ainda em Santo Tomé não se assiste, né? Embora há muita disparidade entre os salários a nível da função pública também, que nós podemos ver. E esta notícia, de facto, é uma notícia boa. Esperemos que o tribunal funcione, de facto, com profissionalismo. E eu parabenizo as duas partes por terem chegado a um consenso e a sociedade santomense está de parabéns. Ok, apenas queria felicitar os nossos seguidores de sempre. Estamos a falar concretamente de Gilson Conceição em Santo Tomé e Príncipe, também Eugênio Pires e um dos brasileiros ou cidadão do mundo que reside nesse momento em Brasília, estamos a falar de Santos. São as pessoas que estão a nos acompanhar neste preciso momento. Um forte abraço e continue em nossa companhia, que nós estamos cá para debater algumas questões que se prendem com a atualidade santomense. Podem também partilhar algumas sugestões de melhoria do nosso e vosso programa. Portanto, estamos abertos para tudo que é de bom quanto à melhoria do nosso programa e também de Santo Tomé e Príncipe. Continuando com o nosso debate, Fausto Dalva, durante a greve dos funcionários judiciais, nós tivemos algumas figuras aqui novas na cena da Justiça santomense. Estamos a falar da eleição do novo Presidente do Supremo Tribunal da Justiça e bastonária da Ordem dos Advogados. Essas pessoas tiveram influência nesse processo de consenso em busca de um memorando de entendimento que foi assinado? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Principalmente um dos discursos da tomada de posse do presidente do Supremo nas vésperas do Tribunal Constitucional. Ele disse mesmo isso, que fará de tudo para acabar, para pôr termo à greve dos trabalhadores. E também a bastonária da Ordem de Advogados também citou, mesmo reuniu com o primeiro-ministro, manifestando a sua preocupação, porque era mau para a própria justiça e para os advogados. Portanto, ela, em várias declarações que fez, disse que fará tudo e reuniu com várias figuras. O presidente do Supremo também reuniu com o presidente da República. Então, e era de esperar que eu nos programas aqui passados, eu disse que o doutor Silva Cravide é um homem que vem com lufada de ar fresco para o tribunal, e ele realmente mostrou agora que trouxe lufada de ar fresco e conseguiu resolver coisa com uma mestria que para mim está de parabéns. De parabéns. E daqui para frente o que espera? Esperemos que a justiça santomense funcione, né? Que de facto os cidadãos sintam que a justiça esteja a funcionar, porque nós vemos muita reclamação na nossa sociedade, né? Que de facto as pessoas reclamam da justiça santomense, dizem que é péssima a justiça, não sentem a justiça, elas dizem que são para as pessoas do topo, não é? E os pobres são os mais lesados. Nós esperamos que de facto o tribunal funcione, as instituições judiciais comecem a funcionar e que haja uma boa justiça feita de todos para todos. Portanto, já estamos na reta final do nosso e seu programa STP Raio-X, mas antes, não sei se os nossos convidados gostariam de partilhar a notícia da semana que marcou, nesse caso, a semana a nível positivo como negativo. Não sei se vocês têm ou não. Sim. Para mim, positiva. A semana positiva foi fim da greve no setor da justiça. Para mim é o positivo. E a negativa, para mim,
a bancada da ADI que leva o projeto-lei de separação, ou seja, criação do Tribunal Constitucional, que trará mais peso, mais encargo para o Estado de Santo Tomé, sabendo que nós estamos a atravessar um momento de crise, um momento que estamos em corte, portanto não podemos trazer encargos, uma estrutura pesada em que o Estado sofrerá outra vez grandes despesa. Portanto, é figura negativa da semana. Eu não sei se tem notícia da semana. Aspectos positivos da semana, para mim, a suspensão da greve dos funcionários magistrados, como já foi mencionada, é um aspecto positivo para mim. E quanto ao aspecto negativo, normalmente eu sou daquelas pessoas que não vejo as coisas negativas, eu vejo coisas que precisam melhorar, de facto, e eu não consigo apontar aqui notícia negativa da semana, não é? Mas que de facto existem coisas que precisam melhorar na sociedade santomense e existe. Não olho assim do aspecto negativo, porque toda ideia, toda iniciativa são boas, mas desde que seja ela feita com base do diálogo social, não é? Porque as opiniões se convergem e nós precisamos do diálogo social cada vez mais para enaltecer a República Democrática de Santo Tomé e Príncipe. E se tivessem que classificar o nosso programa STP Raio-X? 20. Qual seria a nota? Pela primeira vez, já agora. É a primeira vez eu parabenizo o programa, é um programa excepcional, de facto, é um programa que tende a crescer. Eu espero que, de facto, esse programa possa vir trazer mais pessoas para esse palco, discutirem mais temas ligados à nossa sociedade, não é? Espero também poder estar aqui mais vezes no programa, poder dar a minha opinião sobre assuntos que acontecem não só a nível do nosso país e além fronteira. Para mim, o programa está de parabéns. É uma equipa jovem que veio para ficar. Vos dou a nota máxima, não é? Portanto, como sabem, esta PRX surge com o intuito também de promover debate em busca de consenso e também para a mais solidificação do Estado de Direito Democrático. Ou seja, nós, com diversas opiniões, vamos construir o nosso Estado de Direito Democrático efetivo. Antes de fechar o programa, gostaria apenas de destacar o nosso seguidor de sempre, Isauro Santos, que em todas as edições está conosco. Um forte abraço da equipa de Andi TV, em particular, que trabalha para si em prol da informação. Portanto, desta feita, queria apenas fechar o programa dizendo um abraço forte e o encontro fica marcado para a próxima edição, já na próxima quinta-feira, com vários temas da atualidade santomense em prol de São Tomé e Príncipe. Portanto, muito obrigado.